Estás aceitado, abaixo. Está sentado. Oh Deus, obrigado pela tua igreja, Senhor. No trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Quero ouvir somente as vozes. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti. Está sentado.
você acha que geograficamente está a sua casa. Eu quero que você profetize sobre a sua casa agora em nome de Jesus. Levante as suas mãos, a direção que você acha que está a sua casa. Comece a profetizar sobre a sua família. Comece a profetizar sobre a tua casa. Sobre o seu esposo, se ele não está aqui nessa noite. Sobre os seus filhos. Talvez um amigo. Profetizar na sua boca. Deixa o meu de intercessão, meu Deus. Não sei o que Deus vai usar na sua boca, mas eu quero que você ore. Profetize sobre o meu irmão, meu Deus. Isso é um culto de adoração.
orar pela vida do teu irmão, em nome de Jesus. Coração
Meu coração queima por ti. Aleluia. Meu coração queima por ti. Como quer queimar por mim. Aleluia. Quero chamar todos os jovens aqui na frente. Talvez não caia aqui, mas eu queria que todos os jovens viessem aqui na frente. Quero ministrar algo especial sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quantos jovens? Amém. A igreja pode aplaudir ao Senhor para cada vez. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Queria que a igreja fechasse os olhos. Aleluia. Glória a Deus. Palavra pequena no meu coração. Nesta noite, feche seus olhos e os olhos para frente. Aquela palavra de Lucas capítulo 7. Aquela adoradora extravagante. Ela não tinha sido convidada para aquela festa. Ela não tinha sido convidada para estar ali. E sendo uma prostituta, ela não tinha nada para dar a Deus. Mas ela tinha algo muito precioso. Ela tinha o seu coração. No primeiro lugar, ela sabia onde Jesus estava. Porque ela ouviu falar que Jesus estaria ali, naquele lugar. Eu quero declarar na sua vida, jovem, nessa noite. Você vai saber todas as vezes onde Deus estiver. Você vai ter sentido todas as vezes onde Deus estiver. Não importa qual seja a sua situação agora. Ah, pastor, você não sabe o que eu tenho passado na minha casa. Você não sabe o que eu tenho passado na faculdade. Você não sabe o que eu tenho passado no meu namoro. Mas em nome de Jesus, jovem, não importa aquilo que Deus tem na sua vida, porque você é a força da nossa nação. Eu tenho clamado para que o Senhor levante uma geração realmente de adoradores desesperados por Deus. Quando o Senhor me deu um tema para esse ministério, desesperado por Deus, eu falei, Deus, obrigado, porque é isso que eu quero que esses jovens sejam, desesperados por Ti. E quando ela foi convidada para estar ali naquele lugar, pelo Espírito Santo de Deus, porque homem nenhum tinha convidado, mas ela se sentiu impelida de entrar ali. Eu quero declarar na tua vida nessa noite, que quando o Senhor te chamar para algo, faça, meu querido. Faça, não tenha vergonha. Porque assim como ela não se importou na situação que ela estava, ela não tinha nada para oferecer. Ela tinha apenas um frasco de perfume, que por sinal era muito valioso. Por quê? Ela deu o melhor que ela tinha. A palavra de Deus fala, a Bíblia fala, que ela chegou e ela se prostrou aos pés do Senhor e ela começou a chorar. E naquela época era comum, quando algum visitante chegava na casa de algum judeu, era comum fornecer água para lavar os pés, era comum receber bandeja. Até hoje o povo judeu é assim. E Jesus, quando entrou ali na casa de Simão, ele não tinha sido honrado, mas ele, como o próprio Deus, ele sabia que naquela noite iria entrar ali uma adoradora extravagante, uma adoradora apaixonada por ele. Nessa noite eu olho para cada um de vocês, cada um desses jovens, e vejo o quanto Deus ama a sua vida, o quanto o Senhor tem a fazer na sua vida. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Não importa a circunstância, não importa o que você vai passar de hoje em diante, eu quero declarar que você vai ser um tsunami nas mãos do Senhor. Se você quer isso, declare o Espírito do Senhor. E a Bíblia daquela mulher nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque ela sabia que ela estava perante o Rei dos Reis. Eu quero te desafiar agora a fechar os teus olhos. Não só os seus olhos carnais, mas os olhos do teu coração. Que você coloque o seu foco totalmente no Senhor. Eu quero que você pense
Os anos de vida que Deus tem te dado até aqui. O que você pretende fazer de hoje em diante da sua vida? Será uma decisão muito importante, porque a partir do momento que nós começamos a orar aqui, eu vou pedir para os pastores já se posicionarem. Todos os pastores que foram, inclusive, os consagrados aqui, os obreiros. Nós vamos estar orando pela tua vida. Eu gostaria que orasse por esses jovens com óleo, por favor, pastor, se é possível. Meu querido, eu não sei o que vai acontecer, mas a hora que esses homens de Deus colocar a mão na sua cabeça, não importa as circunstâncias, não importa o problema, não importa a humilhação, Deus vai honrar a sua vida. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque quando você estava no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha escolhido você para ser um jovem ativo na obra do Senhor. Para que você morasse aqui em Brasília, incendiasse essa cidade, com o som de Deus está na sua vida. Eu quero que você abra sua boca agora e comece a falar com Deus. Se você quiser pedir perdão dos seus pecados, se você tem alguma coisa a se consertar com Deus, esse é o momento. Se você tem alguma coisa a dizer, ó Senhor, eu preciso te pedir perdão, peça perdão agora para o Senhor. Não se importe com quem está do seu lado. Os pastores vão estar orando, já pode estar orando contigo. Eu gostaria, por favor, que os pastores não simplesmente colocassem as mãos, mas passassem um pouco de tempo ministrando a vida de cada um. Nós temos tempo aqui. Mas eu queria fazer isso sem pressa. Pode ser sem pressa. Eu gostaria que os pastores orassem pela sua vida, ministrassem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, por favor, fique de pé. Fique de pé, igreja. Estenda as mãos para cá. Isso é muito sério para você. Estenda as mãos para cá. Esses jovens são escolhidos do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós adoramos nesta noite. Oh, nós adoramos, Senhor, nós adoramos, Senhor. Abre a sua boca, igreja, começa a orar com essas pessoas. Abre a sua boca, jovem, deixe Deus te encher nesta noite. Abre a sua boca e deixa Deus te encher nesta noite. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia.
preocupados com o que está acontecendo aqui, com o barulho, não importa. Não sai da presença de Deus, aquilo que Deus está acontecendo aqui. Preste atenção naquilo que Deus tem para falar. Quando eu completei 18 anos, eu saí dos caminhos do Senhor, me envolvi com droga, maconha, cocaína, cheguei no fundo do poço, ao ponto de me envolver com magia negra, chegar ao ponto de me tornar um satanista, filho de pastor. Mas quando você pergunta, mas pastor, como é que isso acontece? Por que as pessoas chegam a esse ponto? Eu vou dizer por quê. Falta de tempo com Deus. Eu era apenas um filho de pastor. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu não conhecia Jesus. A diferença de você estar na igreja e de você conhecer Jesus é muito grande. Eu olho para a vida de vocês, eu vejo um futuro maravilhoso. Aqui na minha frente, eu tenho certeza que tem futuros juízes, futuros advogados, futuros pastores, futuros ministros. Deus tem o melhor na vida de vocês. Vocês podem viver o que vocês quiserem. Ontem nós estávamos falando sobre os sonhos, mas nós temos que viver os sonhos de Deus nas nossas vidas. Não o nosso sonho, porque os nossos sonhos se frustram. Os sonhos de Deus não se frustram. Glória a Deus. Ao longo da sua caminhada cristã, todas as vezes que você pensar em desistir, o inimigo todas as vezes vai tentar parar você. Mas sabe por quê? Porque ele sabe da força que você tem aí dentro. Não despreze a opinião das pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas do que nós. As pessoas que têm mais experiência, principalmente os pastores e os líderes. Por quê? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Espírito Santo de Deus me mostra que aqui em Brasília, nós sabemos muito grande que a fúria de Satanás contra essa cidade. Por quê? Porque daqui parte todas as decisões. Vocês têm o privilégio de morar num lugar onde Deus tem um plano especial para o Brasil. E eu creio que o avivamento da nação brasileira vai partir daqui de Brasília. Eu creio nisso. Amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Vamos lá no Senhor. Sabe por quê? Porque eu olho para cada um de vocês, eu não vejo fraqueza, eu vejo força. Quando você não era de Jesus, quantos nasceram num berço cristão aqui? Levanta a mão. Mas a maioria aqui não era do Senhor, estava no mundo. Eu tenho certeza que se eu for colocar o microfone aqui, muitos vão dar testemunhos que estavam envolvidos com drogas, talvez na marginalidade. E hoje você está aqui louvando ao Senhor. Eu olho para a vida de vocês, eu sinto orgulho de servir a um Deus maravilhoso. Porque muitos aqui Deus vai levantar como pastores, Deus me mostra isso. Deus vai levantar como ministros, como missionários, como pastores, como mulheres de Deus, como homens de Deus. Mas não despreze o conselho dos pais, não despreze o conselho dos pastores, principalmente dos líderes. Por quê? Hierarquia espiritual. Quando Deus coloca alguém na nossa vida, é para nos proteger, para nos guardar. E o que eu quero pedir para vocês nessa noite, que o que aconteceu aqui, não fique somente aqui, mas que quando nós sairmos daqui nessa noite, você leve isso para a tua casa, para a tua faculdade. Mas de que forma? Ser adorador não é tocar no instrumento, ser adorador é... Ontem eu estava falando na igreja do Bispo Lino. Ser adorador é você ter uma vida no altar, é você ter uma vida com Deus, você ter uma vida de consagração. Eu saí dos caminhos do Senhor porque eu não tinha uma vida no altar. Eu simplesmente pegava o meu instrumento e tocava. Aí eu era filho de pastor, eu achava que se Jesus viesse, eu ia pegar uma carona com meu pai, grudar na barra da calça dele. Você pensa, eu sou filho de pastor, ou eu sou filho de algum líder? Não, isso não traz salvação para ninguém. O que traz a salvação na minha alma, da tua alma, é apenas o Jesus Cristo. Somente pelo sangue do Senhor Jesus. O sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Eu tenho 39 anos de idade, não parece, vocês pensaram que eu tinha 19, né? Fala a verdade. Vou fazer 40 anos agora, dia 1º de agosto. Sou de 71. Já vi muita coisa. Estava hoje andando com o Rodrigo, áudio 1.8 turbo, na rua de Brasília, escutando pilar rock and roll de Jesus, né, irmãos? Aí, gosta, né? É bom. Assim, 160 por hora, né? Fala pra baixo não, brincadeira. Irmãos, eu falo isso brincando porque eu sei que o jovem, ele tem toda essa adrenalina e essa força. E se você expressar isso da maneira certa, Deus vai te usar. Como eu falei no começo, é como um jique. Sabe, o jovem eu vejo assim, é como um jique. É represado, porque na hora certa Deus vai liberar essas águas. Muitas vezes você fica pensando, poxa, por quê? Deus não me usa ainda, porque o Senhor não me usa para pregar, porque o Senhor ainda não me usa. Calma, vai chegar no tempo certo, mas você é um jique, você é uma água represada.
abrir aquelas comportas? Não é isso que acontece? Na hora certa Deus vai abrir as comportas da tua vida. Ah, meu irmão, a hora que Deus fazer isso, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, a hora que Deus abrir as comportas da sua vida, em nome de Jesus, eu falo isso, porque eu tenho certeza que quando você estiver na sua faculdade, você não vai precisar abrir a boca, a sua vida vai ser um testemunho. As pessoas vão olhar para você e vai ver que existe algo diferente. Mas sabe como isso acontece? Sabe como isso pode acontecer? Vindo no altar. Isso só acontece de uma forma, buscando Deus. Isso acontece de uma maneira, tendo Bíblia no altar, lendo Bíblia, irmãos, lendo Bíblia, isso aqui, ó. Lendo essa palavra todo dia, lendo a palavra de Deus. Eu amo a palavra do Senhor. Quando eu estava no satanismo, eu li a Bíblia satânica. Quando eu voltei para Jesus, eu comecei a ler a Bíblia de uma maneira tão extravagante. Sabe o que é extravagante? O incansável da palavra fala que ela se renova cada manhã. Cada manhã, se você ler um salmo hoje, amanhã, ele vai falar de uma outra forma no teu coração. Escute como a cada ministração dos seus pastores, dos seus líderes, aprenda com eles. Seja ministrado para que amanhã, a hora do Espírito Santo falar, agora você está pronto. Eu vou liberar esse tipo, vou liberar essa água. Ah, meu querido, talvez eu não esteja aqui em Brasília para ver isso acontecer, mas talvez eu vou ligar o meu aparelho de televisão lá em São Paulo, eu vou ver os noticiários. Está acontecendo algo sobrenatural lá em Brasília. As pessoas andam na rua e começam a chorar, porque os jovens, eles invadem as escolas e começam a falar do amor de Jesus para as pessoas. E as pessoas começam a se converter na rua, as pessoas começam a pedir eu na rua. Sabe por quê eu creio nisso? Porque isso chama-se avivamento. E avivamento, ele tem que começar primeiro em nós. Primeiro no meu coração, primeiro no teu coração. Primeiro você tem que ser cheio, para depois você passar aquilo que você tem. Como que você vai passar algo que você não tem? Por isso eu quero pedir uma coisa para vocês. Vocês não vão prometer para mim, mas vocês vão prometer para o Senhor agora. Eu quero fazer uma outra oração. Não adianta vocês prometerem apenas para mim, mas vocês vão prometer para o Senhor que vocês vão ter uma vida diferente a partir de hoje. O pecado, nós somos gerados no pecado. O pecado todos os dias vai estar batendo na porta do teu coração. Você tem duas alternativas. Ou você entra no caminho do pecado, ou você foge do pecado. Onde eu preguei sobre os sonhos de Deus e falei sobre José do Egito. Era um jovem bonito. A palavra fala que ele era vistoso. Ele tinha duas alternativas quando ele estava ali na casa de Potifar. Ele poderia deitar-se com aquela mulher que não era feia, deveria ser linda. Mas o que ele fez? Ele largou a capa para trás e saiu logo, correndo. Eu vejo duas alternativas aí para a nossa vida como cristão, e principalmente para você jovem. Não peque. Se preciso for, fuja do pecado. Se você estiver na frente de um aparelho de televisão, se você está vendo algum programa, se aquele programa se contamina, a palavra fala, se seu olho escandaliza, arranca ele fora. Não estou falando para você arrancar teu olho, estou falando literalmente para você fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. A palavra do Senhor fala no Salmo 1, nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Sabe o que é isso? Rodinha de pessoas que falam mal de Jesus. Sabe aquelas pessoas que quando você chega na escola começa a fazer piadinhas de Jesus? Sabe? Quantos conhecem pessoas assim? Conheço muito. Roda de escarnecedores. Saia desse tipo de pessoas. Ore por elas para que o Espírito Santo de Deus toque para que um dia eles conheçam Jesus como você conheceu. Mas para que isso aconteça, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Dobrar o seu joelho. Eu não estou falando simplesmente de um ato de se prostrar, porque isso se torna um ato de religiosidade. Existe uma palavra em hebraico que chama-se yadai, que significa mãos levantadas. Yadai. Quando você levanta a sua mão, yadai, mãos levantadas, não é só a sua mão física, mas aqui ó, dentro de você, você está de mãos levantadas ao Senhor. Você não precisa prostrar os seus joelhos, mas quando você prostra os joelhos da tua alma, quando você prostra, a palavra do Senhor fala que Ele abomina o coração duro. Aquele que tem a cerviz dura, Deus abomina. Aquele que é orgulhoso, Deus tem prazer naquele que é humilde. Deus tem prazer naquele que adora o Senhor com humildade de coração. Eu estou muito feliz nessa noite porque eu vi aqui jovens extravagantes adorando ao Senhor.
nessa noite, Deus falou no meu coração que a timidez do Espírito foi quebrada. Que você se torna uma nova criatura nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por cada jovem aqui. Deus, eu sei que não é fácil. Os problemas que eles enfrentam no dia a dia, tudo aquilo que os seus filhos passam, Senhor. Muitos aqui amados estão em lares, Pai, talvez destruídos. Lares, talvez, Senhor, que não tem Jesus. Talvez os seus filhos sejam os únicos que estão ali, Pai. Ah, Deus, parece como Elias, Pai, que achou que estava sozinho. O Senhor colocou ele lá na caverna, Deus. Ele não estava sozinho, que assim como ele, tinha outros que não tinha botado o joelho no Baal. Senhor, levanta nesta noite, adoradores, profetas, pastores, ministros de louvores, homens, mulheres de Deus, Pai. Eu quero profetizar, Senhor, que eles vão dizer não ao pecado, que eles vão dizer não a si mesmos, que a partir de hoje eles serão uma nova vida, eles serão uma nova vida. Você pode falar, Senhor, vem fora, Senhor. Aleluia, aleluia. Já vou encerrar daqui a pouco. Sei que tem muita gente cansada. Mas eu quero falar uma coisa sobre relacionamento. A melhor coisa que nós temos que ter como cristão é ter um relacionamento saudável. Um relacionamento cristão. Quantos estão namorando aqui? Levanta a mão. Pode abaixar. Quantos estão noivos para casar? Tem alguém noivo? Não? Só namorando? Amém. Quantos querem namorar aqui, está solteiro? Levanta a mão. Eu vou orar para vocês arrumarem namorado, amém? Vocês querem? Bem, nós vamos orar. Mas eu vou orar para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Por que eu vou te falar isso? Porque muitas vezes você está esperando um príncipe encantado. É muito bom esperar um príncipe encantado, uma princesa. Mas, muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que Deus tem na nossa vida. Eu fui casado durante 10 anos. Escute. 10 anos, minha esposa foi uma mulher maravilhosa. O Senhor recolheu ela, e esse mês vai fazer 1 ano. Minha esposa teve câncer. Os 2 primeiros anos do nosso casamento, minha esposa teve câncer. E o Senhor levou ela. Não foi fácil que eu passei. Mas os 10 anos nós tivemos juntos. A Márcia e o Rodrigo conheceram. Eles conhecem a minha vida, conhecem a minha história. Eles estão aqui como prova. Eu nunca vi ela murmurando. Eu sempre via ela adorando. Ela era contrabaixista do ministério. Ela tocava pra mim. Ela era toda chiquetosa, parecia roqueira, sobretudo preto. Batia a cabeça quando estava tocando. Mas uma mulher de Deus, quando ela abriu a boca, o Senhor usava ela. Bonita, maravilhosa, linda. Não estou mentindo, vocês querem perguntar para alguém que a mulher era linda mesmo, muito bonita. Mas quando eu orei, eu falei, Senhor, eu quero uma mulher bonita, mas se o Senhor tiver algo diferente para mim, Deus, não importa. Mas Deus atendeu o pedido do meu coração, por isso eu quero orar para você agora. Porque eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que Deus tem sempre o melhor. Escute, Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem um esposo, Deus tem uma esposa para você, o melhor. E Deus não vai dar uma enfrenta para você. Eu escutei um pastor uma vez ministrando, escuta, o pastor é muito conhecido nacionalmente, não vou falar o nome dele aqui, por uma questão ética. E ele pregando, ele tinha casado, e ele estava ministrando somente para casais. E ele falou que ele tinha um problema muito sério no começo do casamento dele. E ele falou assim, Senhor, eu casei.
para você. Mas agora você falou com o abacaxi, agora descasca e chupa. Descasca e chupa. Deus falou dele para ele, agora descasca e chupa o abacaxi. Porque eu tive o melhor para você, você não me ouviu. Deus falou literalmente isso para mim. A igreja na hora deu muita risada, ele falou, menos hoje, a minha esposa é convertida. Mas quando eu casei com ela, eu já era pastor. E ela foi um intensível no meu ministério. Escute o que eu estou dizendo. Irmãos, eu tenho orado